Minha esposa insistiu em um casamento aberto e até me ofereceu a amiga dela como uma troca distorcida. Eu fingi aceitar e comecei a passar mais tempo com a amiga. Foi então que minha esposa surtou de ciúmes e quis fechar o casamento, mas já era tarde. Eu entreguei os papéis de divórcio e o aviso de despejo. Eu, homem de 43 anos, fui casado com Brenda, 44, pelos últimos 8 anos. Escolhemos não ter filhos desde o início. Sem arrependimentos quanto a isso. Gostamos da liberdade. Viajar quando quiser, sair para encontros, guardar dinheiro e zero fraldas. Sou engenheiro mecânico em uma fábrica de carros. Trabalho com motores e transmissões. É um trabalho pesado, que suja as mãos e as roupas, mas eu adoro. Considero um trabalho de verdade. Brenda trabalha com vendas no mundo da moda, o oposto completo de mim. Ela é rápida com pessoas, entende o ambiente, sabe qual cor está em alta e qual frase vai convencer um comprador. Ela conversa com pessoas, e eu converso com metal e chaves de torque. Às vezes, brinco que ela é paga para escrever e-mails e conversar. Tínhamos uma vida confortável até agora. Sem hipoteca pesada. Vivemos em uma casa que está na família há gerações. Meus pais me entregaram a casa quando se mudaram para o campo para viver na fazenda. A cada poucos meses, nós os visitamos. Dormimos sob as estrelas, plantamos comida, limpamos o estábulo, trazemos caminhões de legumes, ovos, leite fresco e iogurte. A vida era simples. Dizem que dias felizes não duram muito. Os meus também não duraram. Cerca de 1 ano atrás, Brenda conheceu uma nova amiga na academia, Jack. Ela tinha acabado de se mudar para a cidade. Está na casa dos 40, mas age como alguém mais jovem, usa roupas vibrantes e tem uma energia barulhenta. Brenda se conectou com ela imediatamente e a apresentou ao círculo social. A maioria das amigas de Brenda não simpatizou com Jack. Elas a deixaram de lado depois de algumas reuniões, mas Brenda continuou próxima. Eu conheci Jack algumas vezes com Brenda, convidei suas amigas para brunch e jantares, mas para mim ela não passava de barulho de fundo. As outras amigas de Brenda, que a acompanham há anos, são mulheres decentes, e gosto de tê-las em casa. Tenho uma relação cordial com todas, mas Jack era diferente. Humor grosseiro e uma vibração nada amigável. Brenda estava muito fascinada pelo jeito dela. Chegava em casa contando cada detalhe sobre Jack, o plano de aposentadoria, os princípios de vida e o gosto musical estranho. Nenhuma bandeira vermelha evidente até então. Eu sorri e dizia as coisas certas, porque é isso que você faz quando sua esposa conta tudo da vida dela. Achei bom que ela dividisse cada pensamento comigo. No entanto, em alguns momentos, eu dizia a Brenda para ter cuidado e não se deixar levar pelas ideologias de outras pessoas. Nos últimos meses, as conversas dela sobre Jack diminuíram bastante. Achei que fosse um afastamento natural da amizade. Não perguntei. Fiquei até feliz pensando que ela estava se distanciando de Jack. Na verdade, não estava. Só não me contava mais para evitar julgamento. Avançando para 2 semanas atrás. Eu estava fazendo jantar e ela veio ficar ao meu lado no balcão. Perguntei o que havia, e ela disse, estava pensando como seria ter um casamento aberto. Eu ri. Saiu automaticamente, como um reflexo. Levei como um pensamento passageiro. Daqueles tipo, e se eu morrer ou o mundo acabar amanhã? Dei um sorriso. Quer tentar, e ri, esperando que ela acompanhasse. Ela não riu. Só ficou me olhando e disse, eu estava falando sério sobre tentar isso. Larguei tudo e fui até ela perguntar, por que faríamos isso? Somos felizes, temos uma vida estável, tudo está bem. Por que mudar? Ela deu um sorriso paciente e disse, você já viu a Jack, né? Já viu como ela está radiante? Ela tem 48, mas parece ter 30. Por causa de todo o amor e felicidade que recebe das pessoas ao redor dela. Ela e o marido praticam o poliamor. Eles estão prosperando e mais felizes. Por que não tentar? Poli? O quê? Eu só tinha visto essa palavra em notícias aleatórias, sempre distante da minha vida. Considerava isso algo como sereias, que só existiam em histórias. Antes que vocês enlouqueçam, deixem-me admitir que sou um cara moda antiga. Conheço só 2 tipos de relacionamento, casual e sério. E acabou. Brenda trabalha com pessoas metade da idade dela, essa tal geração Z ou seja lá como chamam. Ela conhece os termos. Minha cabeça gira quando ela explica conceitos como benching e breadcrumbing. Eu juro que não fazia ideia até ela contar. Então, quando ela jogou esse negócio de poliamor em mim, fiz o que todo mundo faz agora. Pesquisei no Google, li uns artigos. Quanto mais eu lia, mais meu estômago embrulhava. Não era só o sexo. Era toda uma mudança na maneira de medir compromisso. Encontrar alegria na felicidade do seu parceiro com outra pessoa.
As pessoas descreviam agendas, check-ins emocionais, regras e gestão de ciúmes como se fosse treinamento corporativo. Li depoimentos de relacionamentos que não desabaram e de relacionamentos que ruíram de forma espetacular. Parecia estar lendo sobre outra espécie. Por curiosidade, perguntei como era o arranjo entre Jack e o marido. Ela ficou toda empolgada. O marido de Jack também namora, tem uma parceira fixa e uma amante casual. Jack tem 2 namorados, claro, o marido. Às vezes, todos saem juntos. Existem regras básicas e cuidados posteriores. Eles contam uns aos outros quando dormem com alguém. A sinceridade, consentimento, nada de mentiras, e todos conhecem todos. É uma rede emocional. Você pode amar mais de uma pessoa. Casamento é papelada para proteger os bens e os filhos. Não te coloca dentro de uma caixa. Aquilo explodiu minha mente. Sinceramente, achei o conceito curioso e ri algumas vezes. Brenda achou que eu estava comprando a ideia dela. Depois de ouvir tudo, dei um sorrisinho e falei, bom, que bom para Jack, e segui com a vida. Brenda veio atrás de mim como uma criança pequena e perguntou, então, o que você acha? Eu respondi, nada. Ela insistiu, você está disposto a tentar? Eu rebati, não quero me meter nessa bagunça. Ela ficou pálida e disse, mas você parecia interessado em saber sobre isso. Eu respondi que estava curioso para entender o que estava acontecendo, mas não interessado em participar. Ela listou todas as coisas boas que isso trouxe para a vida de Jack, coisas de bem-estar físico e mental. Ela insistiu, vamos lá, tenta uma vez. Só experimenta. Pode ser empolgante. Talvez nosso casamento precise de algo novo. Estamos confortáveis há muito tempo. Você não quer sentir um pouco de adrenalina? Percebi um padrão no que ela dizia. Talvez ela tivesse internalizado um roteiro de Jack e da leitura rápida que faz da cultura moderna. Conforto gera acomodação. Tentei rebater. Acredito no tipo de casamento que aparece às 5 da manhã quando o carro não liga e no hospital quando alguém precisa de pontos. Usei metáforas de motor porque é o que conheço. Um carro não funciona melhor se você colocar peças de outro. Você ajusta o que já tem. Não desmonta o chassi. Isso a irritou. Ela disse que eu estava sendo rígido, entediante e preso. Continuava voltando à ideia de experimentar. Eu sou naturalmente prático. Gosto de coisas estáveis. Talvez isso me torne simples. Queria estabilidade como a dos meus pais. Gente simples. Casados por 50 anos. Eles brigavam alto, depois vinham os silêncios, depois o trabalho no jardim, e então uma longa e constante caminhada. Eu admirava essa constância. Não queria ser o homem que joga isso fora por novidade. Por isso nunca fui atrás de emoções passageiras. Ela terminou a conversa dizendo, vamos dormir e amanhã discutimos de novo. Mais tarde, quando foi para a cama, eu fiquei na sala. As palavras dela continuavam rodando na minha cabeça. Me perguntei se ela já estivesse traindo e essa fosse a forma de encobrir? E mesmo que não estivesse, e se já tivesse decidido trair, independentemente do que eu dissesse? Nesse caso, meu não mudaria nada. Ela iria seguir em frente do mesmo jeito, só que pelas minhas costas. Esse pensamento me assustou mais do que qualquer outra coisa. Eu preferia saber do que ser pego de surpresa. Então, tive a ideia de talvez dizer sim para ver o que ela realmente estava planejando. Queria ver o tamanho da vontade dela, mas não era uma decisão que eu pudesse tomar levianamente. Dizer sim significava dar sinal verde para destruir a base do nosso casamento. Eu precisava de perspectiva. E havia uma pessoa em quem eu confiava para isso, Mona. A amiga mais próxima de Brenda. Ela não tem nada a ver com Jack. Onde Jack é barulhenta, chamativa e sempre tentando ser o centro das atenções, Mona é calma, equilibrada, quase elegante na maneira como se porta. Sempre a respeitei. Está solteira há anos, dedicando-se ao trabalho e cuidando do pai com doença terminal. É o tipo de mulher que não desperdiça palavras, mas quando fala, é sempre algo sensato e pé no chão. Já a vi dar bons conselhos a Brenda no passado. Hesitei no começo. Era apropriado falar com a amiga dela pelas costas? Talvez não. Mas naquele momento, senti que não tinha escolha. Era sobre o meu casamento, e eu precisava fazer algo. Então mandei uma mensagem para Mona. Oi, preciso conversar com você sobre a Brenda. Talvez não seja certo falar com você assim, mas sinto que preciso. Ela respondeu rápido. HM. Pode falar. Liguei para ela. Por alguns segundos, quase desliguei, mas a voz calma dela me fez continuar. Contei tudo. Ela ficou em silêncio na maior parte do tempo. Não pareceu surpresa, quase como se já soubesse. Quando terminei, ela suspirou e disse, eu imaginei que isso fosse acontecer.
Jack tem esse hábito de empurrar o estilo de vida dela para todo mundo. É por isso que a maioria das garotas do grupo não gosta dela, mas por algum motivo, a Brenda ficou fascinada. Minha intenção não era discutir meus problemas matrimoniais com ela, mas ver se ela já sabia de algo que eu não sabia. Quero dizer, mulheres dividem muito mais coisas com as amigas do que com os maridos. E tinha mais. Mona realmente sabia de algumas coisas. Ela hesitou um pouco antes de dizer, tem outra coisa. Alguns meses atrás, Brenda contou para mim que o namorado de Jack foi buscá-la na academia. Ele viu a Brenda e ficou atraído por ela. Ele flertou abertamente com a Brenda, e Jack ainda a incentivou a experimentar com ele, você sabe, para ver como seria. Ela nos contou isso. As outras garotas e eu dissemos claramente para ela não se meter nessa besteira. Ela concordou superficialmente, mas eu tinha a sensação de que ainda estava considerando. Ao ouvir isso, senti como se o chão tivesse se movido sob meus pés. Então Brenda estava guardando isso havia meses, talvez mais. Jack e o namorado já tinham testado o terreno. Minha esposa tinha pensado nisso o suficiente para comentar com as amigas. E Simona suspeitava que ela ainda estava considerando, então talvez Brenda já tivesse cruzado a linha. Agradeci a Mona pela honestidade. Ela apenas disse suavemente, tome cuidado e procure um advogado imediatamente. Essa conversa selou tudo para mim. Comecei a pensar no meu próximo passo. 2 dias depois, Brenda tocou no assunto de novo, sem parecer ensaiada. Eu concordei, calmo demais. Certo, vamos tentar. O rosto dela iluminou. Perguntei se ela já tinha alguém em mente. Ela nem hesitou, sim. O amigo da Jack é atraente. Ele sempre vai buscá-la na academia. Quero experimentar com ele. E foi isso. Minha suspeita se confirmou. Ela já estava traindo ou tinha preparado tudo há muito tempo. Na minha cabeça, meu casamento tinha acabado. Mesmo assim, mantive a calma. Perguntei, ok, e quanto a mim? Com quem você acha que eu deveria começar? Ela sorriu. Nunca vou esquecer aquele sorriso. E disse, você pode tentar com a Mona. Acho que ela sempre teve um fraco por você. Nesse momento senti uma repulsa profunda. Ela estava disposta a jogar a própria amiga para cima de mim como isca só para poder ficar com outros homens sem culpa. E teve a audácia de dizer isso como se fosse uma oferta generosa. Eu sorri e disse para ela não se preocupar comigo, que eu descobriria sozinho, e que ela deveria aproveitar o experimento dela. Isso bastou para ela. Desde então, ela enlouqueceu de vez, saindo tarde da noite, voltando só de madrugada ou nem voltando. Agindo como uma adolescente solta depois do toque de recolher. Enquanto isso, tenho documentado tudo. Contratei um advogado. Felizmente, fizemos um acordo pré-nupcial antes do casamento. Todos os meus bens anteriores ao casamento, a casa, as propriedades de aluguel, a herança dos meus pais estão protegidos. Fiz isso na época para evitar uma ruína financeira em caso de divórcio. Nunca pensei que realmente precisaria. Talvez por isso Brenda nunca tenha falado em divórcio. Ela sabia que não ganharia nada. Ela insistiu tanto na ideia de casamento aberto porque assim poderia trair sem consequências. Meu advogado está montando o caso enquanto fico discreto e planejo minha saída. Então, aqui vai minha mensagem para qualquer pessoa que traga o assunto de casamento aberto do nada, saiba disso. Elas já traíram ou já decidiram que vão trair. O pedido não é o começo. É a cobertura. A atualização. Desculpem pela demora. Sei que já faz um tempo. Leiam se tiverem interesse. Resumo, minha esposa insistiu em abrir o casamento e me ofereceu a amiga dela. Leia para saber como isso terminou para ela. Como mencionei no primeiro post, concordei em abrir o casamento sabendo que Brenda já estava me traindo. Enquanto isso, eu já estava conversando com um advogado. Imediatamente, mudei de quarto. Levei meu travesseiro e meu cobertor para outro cômodo. Não foi dramático. Simplesmente caminhei pelo corredor com minhas coisas. Ela levou uns 4 ou 5 dias para perceber que eu tinha saído do quarto. Como perceberia, se passava as noites dentro das calças de outro homem? Uma noite, ela chegou cedo e não me encontrou no quarto. Na manhã seguinte, quando saí do quarto de hóspedes, ela perguntou, o que é isso? Birra. Mantive o tom neutro. Eu preciso de privacidade. E só. Ela piscou, me olhou por um segundo e deu de ombros. Não discutiu, não insistiu. Estava tão deslumbrada com o mundinho novo dela que não se importou onde eu dormia. Mudar de quarto não era para puni-la. Era para me proteger. No meu próprio espaço, eu podia respirar. Pensar sem ser incomodado pela presença dela. Isso também me permitiu falar com meu advogado sem que ela ouvisse. Eu esperava o sinal verde antes de avançar com o plano.
Não queria levantar suspeitas antes de saber todas as minhas opções. Meu advogado e eu revisamos o acordo pré-nupcial linha por linha. Minha casa ancestral, meus imóveis de aluguel e minha herança estavam protegidos. Ele me orientou a continuar documentando tudo. Ficar calmo. Não confrontar. Apenas deixar que ela jogasse o joguinho dela. Então eu fiz exatamente isso. Mantive o perfil baixo em casa. Deixei que fizesse o que quisesse com o corpo dela. Eu apenas observava. Via sua ausência, noite após noite. Quase não conversávamos. Vi o tipo de mulher que ela realmente era. Eu jamais teria conhecido essa versão dela se não tivesse aceitado a história do casamento aberto. Ela vivia o experimento dela livremente. Meu silêncio devia ter parecido consentimento. Na verdade, eu só estava construindo o meu caso. E, no meio disso tudo, Mona virou minha companheira. No começo, nossas conversas eram cautelosas. Eu não queria arrastá-la para o drama. Mas sempre que eu sentia que estava afundando, era ela quem me estendia a mão. Não por interesse, não por segundas intenções, mas porque ela me ouvia. Tinha uma calma na voz. Não alimentava amargura. Não dizia "eu te avisei". Só ouvia e depois respondia de forma equilibrada. Ela dizia coisas como: "Não sei como você está conseguindo manter tudo isso sob controle, mas isso mostra seu caráter. Você está lidando com isso como um cavalheiro". Ela me lembrava que eu não era louco por valorizar lealdade. Que ter uma vida inteira com uma pessoa só não era antiquado. Aos poucos, nosso vínculo foi ficando mais forte. Eu ligava para ela no caminho do trabalho para casa, às vezes ficava no carro mesmo depois de estacionar só para terminar a conversa. Falávamos sobre meu casamento falido, meu trabalho ou o estado de saúde do pai dela. Um dia, ela confessou que admirava o jeito como eu amei e cuidei da Brenda por tantos anos. Ela me chamava de cavalheiro, e sempre que dizia isso naquele tom gentil, eu ficava envergonhado. Percebendo minha reação, ela começou a me chamar assim de brincadeira. Dizia que o sorriso combinava comigo. Ninguém me chamava assim há anos. Eu me sentia leve com ela. Nossa amizade não tinha nada a ver com luxúria. Nem com amor, ainda. Era sobre respeito. Duas pessoas reconhecendo a decência uma da outra no meio do caos. Nos encontramos para tomar café algumas vezes, depois brunch e jantar. Para quem está pensando que dormimos juntos, não dormimos. Algumas semanas atrás, ofereci um jantar. Sou um ótimo cozinheiro. Sempre preferi comida feita em casa e cozinhei para Brenda todos esses anos. Todo mundo no círculo de amigas dela sabia disso. Mona já tinha comentado que queria experimentar minha receita. Então convidei. Fiz massa com almôndegas e pão de alho. Estávamos comendo e conversando sobre o dia quando Brenda entrou da mais recente sessão dela e nos viu à mesa. Ela deu um sorriso torto, inclinou-se até Mona e sussurrou algo antes de subir. Mais tarde, Mona me olhou com desconforto e disse: "Sabe o que ela me falou? Espero que ele esteja te satisfazendo." Aquilo me embrulhou o estômago. Nós nem tínhamos sequer nos beijado. A mentalidade da Brenda estava ali, exposta, vulgar, suja, reducionista, projetando a própria baixeza em nós. Mona balançou a cabeça e disse baixinho: "Isso é nojento e totalmente inadequado." Eu concordei, mas por dentro queimava. Brenda reduziu 8 anos de casamento a uma piada podre. Esperei pacientemente a permissão do meu advogado e, ontem, quando recebi, informei Brenda diretamente: "Vou pedir o divórcio. Você deveria começar a procurar um lugar para morar." Ela ficou chocada. Chegou a rir no começo, achando que eu estava brincando. Andou atrás de mim pela casa dizendo: "Você está brincando, né? Está com raiva de alguma coisa? Não está se divertindo o suficiente? A Mona não é o bastante? Se não for, arrumo outras gostosas para você." Isso fez meu sangue ferver. Ela achava que o que eu tinha com a Mona era a mesma coisa que as escapadas suadas dela com desconhecidos. Gritei para que ela parasse de rebaixar a Mona. Ela não era o tipo de pessoa que dormiria com um homem de outra mulher só por diversão. Ela suspirou. "Mas eu vejo você se divertindo com ela." Eu retruquei, dizendo que não era da conta dela o que eu faço da minha vida. Ela se acalmou e disse: "Então qual é o problema? Estamos os dois aproveitando a vida. Você tem a Mona. Eu tenho os meus. Isso não está funcionando?" Eu teria dado a resposta perfeita se fosse no passado. Agora, na companhia de Mona, aprendi a ser calmo e composto. Confrontei-a. "Esse negócio de casamento aberto não é para mim. Sou um homem de uma mulher só, e essa mulher não é mais você." Ela explodiu. "Então por que você disse sim?" "Você me armou uma cilada", respondi. "Eu sabia que você estava me traindo quando trouxe a ideia de casamento aberto. Não sou bobo. Qual é o sentido de tentar salvar algo que já está destruído?"
Ela ficou chocada. Acrescentei, não compare sua luxúria com o que tenho com Mona. Nós temos respeito mútuo e um vínculo genuíno. Não estamos transando por aí. O rosto dela desabou pela primeira vez e ela perguntou, você a ama? Eu pausei e respondi, ainda não sei. Mas sei que não amo mais você. A partir daí, a casa virou um campo de batalha de olhares e coisas não ditas. Ela tentou agir como se não ligasse. Tem ficado fora até tarde com mais frequência, voltando bêbada e rindo alto ao telefone, mais do que antes. Fingindo que está mais feliz do que nunca. Bom para ela. Eu só estou esperando ela sair de casa para poder respirar em paz. Obrigado por acompanhar meu relato. Vou continuar atualizando conforme as coisas evoluírem. Atualização 2. Agora Brenda quer recuperar o lugar dela. Ela fez tudo o que podia para fechar o casamento. Uma tarde, terminei o trabalho mais cedo e decidi passar um tempo na garagem. O torno antigo que meu pai me deixou precisava de alguns ajustes e, sinceramente, mexer com ferramentas limpa minha mente melhor do que qualquer terapeuta. Mandei mensagem para a Mona mais cedo perguntando se ela queria passar lá. Disse que estaria mexendo na máquina e que poderia usar um par de mãos extra. Ela apareceu com roupas casuais, confortável, sem tentar impressionar ninguém. Isso era uma das coisas que eu mais gostava nela. Ela não fazia cena. Começamos a trabalhar. Eu estava sob a peça apertando parafusos. Ela ficou ao meu lado, passando as ferramentas conforme eu pedia. Observava atentamente, perguntava sobre as partes da máquina e como funcionavam. Vinha de uma curiosidade genuína, não de uma tentativa desesperada de criar conexão. Depois de um tempo, ela começou a sorrir. Perguntei o que foi. Ela disse, você não fica mais feliz assim? Você gosta tanto disso. Eu ri. É o que faço todo dia. As máquinas são honestas. Se algo está errado, elas mostram. Pessoas, nem tanto. Ela ficou quieta na hora, entendendo exatamente o que eu quis dizer sem precisar de mais explicações. De repente, senti um olhar sobre mim. Virei um pouco e, pela janela da garagem, vi Brenda encostada no corrimão da varanda, nos observando de braços cruzados. Ela não disse uma palavra, nem entrou. Só ficou lá olhando. O rosto era impossível de ler. Raiva, ciúme ou talvez medo. Ignorei e voltei ao meu trabalho. Mona me entregou outra ferramenta, conversando casualmente, mas eu senti o olhar de Brenda queimando o vidro. Eventualmente, ela saiu pisando forte, batendo a porta da frente alto o suficiente para nós dois ouvirmos. Mona me lançou um olhar. Ela viu a gente, não viu. Assenti. Sim. Eu deixei. Quando terminei, sentamos na garagem tomando café. Mona disse, você sabe que ela vai vir para cima de mim uma hora, né? Respondi, ela já fez isso na cabeça dela no momento em que nos viu, mas você não deve nada a ela. Depois, Mona me contou que Brenda tinha mandado mensagem para ela. Fique no seu lugar. Não esqueça que ele ainda é meu marido. Mona respondeu. É mesmo? Pelo que eu saiba, encontraram você na cama de outro. Isso calou Brenda. Esse foi o ponto de virada. Depois disso, as coisas ficaram feias. Ela vigiava. Eu e Mona como um falcão. Quanto mais Mona e eu nos aproximávamos, mais Brenda se desmoronava. Antes, ela dava aquele sorrisinho debochado. Agora, ela franzia o rosto. A confiança dela trincou. Ela ficava parada nas portas observando. Já não voltava para casa sorrindo quando saía. Estava cansada, amarga. Eu a pegava olhando para nós, mas sem dizer nada. Uma vez, Mona ficou enquanto eu fazia frango assado. Ela me passava os temperos, conversando sobre o trabalho. Brenda nos viu pelo corredor. Dessa vez, entrou abruptamente, bateu a porta da geladeira e saiu sem falar nada. Mona foi embora pouco depois. Essa foi a última vez que ela veio. Nossas conversas também diminuíram. Ela passou a responder tarde ou só com uma palavra. Disse que estava ocupada. Achei estranho, mas dei espaço. Enquanto isso, Brenda lançou seu plano por completo. Uma manhã, fui para a cozinha fazer café preto e talvez pegar um pão. Mas quando entro, ela já estava lá, vestida com uma blusa arrumada e jeans, cabelo escovado e maquiagem leve. A mesa estava posta com jogos americanos, pratos e talheres alinhados como se estivéssemos recebendo visitas. No fogão, dava para sentir cheiro de bacon fritando. Havia ovos no balcão, um potinho de frutas cortadas, morangos e uvas como ela fazia quando nos casamos. Ao me ver, ela exclamou, "Bom dia", com um sorriso brilhante. Fiquei parado na porta. Eu não a via naquele modo fazia anos. Ela não me preparava café da manhã desde que, nem lembro mais quando. A menos que contar despejar cereal na tigela. Eu estava confuso.
O que é isso tudo? Ela sorriu, só pensei em fazer algo legal. Você anda tão estressado. Achei que podíamos recomeçar. Senta. Vou fazer seu café. E colocou o bacon no prato. Sentei mais por curiosidade do que fome. Ela colocou o prato na minha frente, ovos fritos, bacon crocante e torrada com manteiga. Até serviu suco de laranja fresco. Depois sentou do outro lado da mesa. Eu comi sem nem olhar para ela. Por que não comeria? Eu pago as compras da casa, então não era problema. Depois de alguns minutos, ela disse, viu como é bom? Já tivemos estupidez demais. Vamos fechar o casamento. Ela pensa que casamento é uma tampa que você abre e fecha quando quiser. Eu tinha muito a dizer, mas seria perda de tempo e energia. Precisava ir trabalhar, então apenas dei uma risadinha, terminei o café da manhã e saí. Ela disse algo como, ué, nada de obrigado, nenhum elogio. Com o rosto neutro, respondi, estava bom. Ela murmurou em grato baixo. Na manhã seguinte, eu estava fazendo meu próprio café da manhã. Ela entrou de novo e, em voz mansa, disse, você não precisa fazer isso. Eu posso preparar algo para nós. Eu nem olhei para cima da frigideira e respondi, estou bem. Ela caminhou até mais perto, colocou a mão no meu ombro. Vamos, não seja assim. Tivemos 8 bons anos. Não jogue tudo fora. Respondi com naturalidade, você jogou tudo fora no dia em que começou a fantasiar com outra pessoa tocando seu corpo. Ela saiu dali furiosa. Esse era o padrão agora. Doçura falsa, seguida de raiva quando não funcionava. 2 noites depois da encenação do café da manhã, ela tentou outra jogada. Eu estava no quarto de hóspedes, trabalhando no laptop sobre a cama. Por hábito, deixei o abajur com a luz baixa. Por volta da meia-noite, ouvi a porta render. Não olhei de imediato e ouvi um sussurro, oi. Achei que estivesse ali para falar de novo sobre fechar o casamento, então continuei rolando a tela do laptop sem olhar para cima e perguntei, o que foi? Alguns segundos depois, senti a cama afundar. Ela havia subido na cama, descalça, usando uma daquelas camisolas de seda que eu não via havia anos, decotada como ela usava quando as coisas eram boas. O perfume estava tão forte que dava para saber que ela tinha borrifado de propósito. Ela se encostou em mim e disse, não consigo dormir. Quando finalmente olhei para responder, ela já tinha colocado a mão onde não devia. Afastei-a imediatamente, saltei da cama e pedi que saísse. Ela praticamente exigiu, você pode voltar para o quarto? Eu realmente não consigo dormir sozinha. Eu explodi, então vai procurar alguém com quem você consiga dormir. Tem muitos por aí que não vão se importar em fazer esse favor. Ela deixou a camisola escorregar pelo ombro. Entrei em pânico e comecei a xingá-la. Ela me olhou incrédula. Corri até a porta, abri e pedi que saísse. Ela acha que pode usar o corpo para resolver tudo. Ela está enganada. Na mesma noite, meu advogado me informou que os papéis estavam prontos e que eu podia entregar quando quisesse. Mandei entregar em casa. Na manhã seguinte, entreguei os documentos para ela do outro lado do balcão da cozinha. Ela olhou para eles e as lágrimas caíram. Sussurrou quase sem voz, isso é realmente necessário? Eu disse, sim, você tem 2 semanas para encontrar um lugar. Ela desabou, a gente não pode simplesmente esquecer tudo e recomeçar. Respondi, não. Ela perdeu a calma, então é por causa da Mona. Você quer casar com ela, e é por isso que quer se livrar de mim. Eu respondi, é por sua causa. Você jogou nosso casamento fora por uma emoção passageira. Ela tentou argumentar que eu tinha concordado em abrir o casamento. Lancei um olhar do tipo, não começa. Nós 2 sabemos que você já tinha traído antes. Ela ficou em silêncio por um tempo antes de sussurrar, achei que você nunca fosse realmente ir até o fim. Eu dei de ombros. Você achou errado. Passaram-se 2 dias. Ela ainda não assinou. Também não saiu de casa desde então. Eu a ouvi chorando e lamentando à noite, falando ao telefone e chorando que arruinou a vida dela. Às vezes parece que ela fala alto de propósito, só para eu escutar. Sinceramente, só estou esperando essas 2 semanas acabarem para poder me livrar dela. Enquanto isso, Mona sumiu completamente. Não desapareceu por completo, mas mudou. Conversamos, porém ela não está mais disponível como antes. Ela diz que é por causa do lançamento de um projeto importante. Não sei se ela está realmente ocupada ou se está me evitando. Vou descobrir quando terminar de lidar com minha futura ex. Manterei vocês atualizados. Atualização 3. As últimas 3 semanas foram uma bagunça. Alguns dias depois de ela ser notificada, eu estava na sala. Ela veio e se sentou na minha frente, com o cabelo bagunçado e os olhos inchados. Praticamente implorou,
Por favor, vamos parar com isso. Esquece o divórcio. Não precisamos seguir adiante. Vamos voltar a ser como antes. Se você quiser empatar, pode até ficar com a Mona por um tempo. Nós construímos isso juntos. Não vamos destruir tudo. Eu a encarei. Já disse que não quero esse circo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu não quero me mudar. Esta também é a minha casa. Eu respondi friamente, mas você queimou isso. E agora você tem 2 semanas para encontrar outro lugar. Ela ficou na defensiva. Então é por isso que você tinha esse acordo pré-nupcial. Você sempre manteve a ideia de divórcio no bolso. Eu disse, você pode pensar o que quiser. Não é meu problema te dar uma explicação. Ela chorou nas mãos, mas eu não senti nada. Nem pena, nem raiva. Ela contratou um advogado e, no dia seguinte, o meu advogado me ligou. O advogado da sua esposa acabou de entrar com uma moção. Ela está contestando os termos do divórcio. Quer pensão e a casa. Eu quase deixei o telefone cair. A casa? É a casa da minha família. Está no pré-nupcial. Ele suspirou. Ela está tentando alegar segurança social, dizendo que abriu mão de oportunidades de carreira para apoiar o casamento e deveria ter direito à casa. Eu ri, amargo. Apoiar o casamento? Ela passou metade da semana em festas. E quis trazer o namorado para o nosso quarto. Ele me acalmou, dizendo, não entre em pânico. Ela não tem base nenhuma. O pré-nupcial é sólido. Ela assinou sabendo o que fazia. Isso é só jogar lama, esperando que algo colhe. Naquela noite, Brenda chegou furiosa. Jogou a bolsa na mesa e entrou pisando forte na cozinha. Você acha que pode simplesmente me jogar fora como lixo depois de tudo que fiz por você? Eu me mantive calmo. Você concordou com o pré-nupcial. Você sabia exatamente o que estava assinando. Ela zombou. Eu assinei porque achei que duraríamos para sempre. Eu perdi a paciência. Teria durado se você não tivesse saído por aí se vendendo. Ela chorou. Você me fez assinar o pré-nupcial. Eu não achei que você realmente fosse usá-lo contra mim. Recostei na cadeira. Não sou eu usando contra você. É eu protegendo o que meus pais construíram. Esta casa não é sua para tomar. A voz dela subiu até quase um grito. Então o que eu ganho? Nada. Depois de 8 anos? Eu dei um meio sorriso. Você ganha liberdade. Você queria casamento aberto, lembra? Considere isso casamento aberto definitivo. Você está livre. Ela desabou e as lágrimas escorriam pelo rosto. Eu não quero liberdade. Eu quero segurança. Eu quero a casa. Eu quero o que é meu. Eu disse num tom neutro, esta casa nunca foi sua. E em uma semana, você nem vai morar mais aqui. Comece a arrumar as coisas. Levantei e saí. Ela me lançou um olhar de ódio, mas não disse mais nada. Apenas subiu as escadas pisando forte e bateu a porta do quarto tão forte que os quadros na parede tremeram. Mais tarde naquela noite, mandei mensagem para Mona. Já fazia um bom tempo, e eu realmente queria falar com ela. Chamei-a para tomar um café. Ela respondeu, atolada de trabalho, talvez depois. Algo naquilo pareceu errado. Mona não era do tipo que dava desculpas vagas. Se estivesse ocupada, diria algo como, me dê 2 horas ou amanhã à noite. Mas isso foi vago e não parecia com ela. Fiquei encarando o celular, com o estômago apertado, sentindo que havia algo errado. No dia seguinte, decidi aparecer na casa dela. Ela abriu a porta e, por um momento, pareceu culpada, como uma criança pega roubando biscoitos. Perguntei se estava tudo bem. Ela forçou um sorriso. É só estresse do trabalho. Prazo chegando. Eu balancei a cabeça. Não, tem alguma coisa errada. Você não me evita a menos que esteja escondendo algo. Me diga. Se não quiser me ver, tudo bem. Me diga. Eu aguento. Ela suspirou, me deixou entrar e fechou a porta. Sentamos à mesa pequena da cozinha e ela finalmente admitiu que era por causa da Brenda. Aparentemente, Brenda apareceu na casa da Mona e praticamente implorou para que ela se afastasse de mim. Disse, tenho certeza de que ele vai voltar se parar de apoiar ele. Ele acha que não precisa de mim porque tem você. Por favor, deixe-me salvar meu casamento. Estamos juntos há mais de 1 década. Por favor, nos dê espaço. Ele me ama e você é só o rebote dele. Ele está te usando apenas como apoio. Ele não pode amar ninguém além de mim. Cerrei os punhos ao saber que ela ainda estava jogando esse jogo. Perguntei a Mona por que não me contou. Ela disse que eu não prometi nada a ela, mas talvez Brenda estivesse certa. Talvez ela devesse se afastar. 8 anos de casamento valem uma chance.
Eu não quero ser chamada de destruidora de lares. Aquela palavra me cortou. Peguei sua mão sobre a mesa e a acalmei. Você não é o motivo do meu casamento ter acabado. A Brenda é. Ela destruiu tudo muito antes de você aparecer. Ela arrastou a Jack para nossa vida. Ela correu atrás de outros homens. Não carregue a culpa dela. Os olhos de Mona suavizaram, mas ela ainda parecia dividida. Eu não quero que me vejam como a outra mulher. Aproximei-me um pouco mais. Você não é a outra mulher. Você é a mulher na minha vida que tem me apoiado nos momentos ruins. A Brenda já foi notificada. Ela vai se mudar em uma semana. Isso acabou. Ela respondeu, tudo bem, mas até lá, vamos evitar nos encontrar. Não quero que ela me pegue de surpresa de novo. Eu concordei. Era só uma questão de uma semana. Meu Deus, essa foi a semana mais longa da minha vida. Primeiro, meu advogado rebateu a exigência dela, dizendo que não tinha validade e que o pré-nupcial protegia todos os bens anteriores ao casamento. No entanto, eu não consegui me livrar da pensão e também da divisão das economias e investimentos, que eu vinha fazendo todos esses anos para nossa aposentadoria e outros objetivos. Nós estávamos lutando duro contra isso. Depois disso, ela veio até mim calmamente, trouxe os papéis e me fez sentar. Vamos parar com isso. Em vez disso, vamos tentar uma separação de teste. Vamos ficar separados por 6 meses. Sem divórcio. Só um tempo para pensar e refletir. Eu balancei a cabeça. Tenho medo de que você vá passar a vida refletindo sobre como estragou tudo. Mas, para mim, não há nada para pensar. A voz dela ficou mais dura. Então é sobre a Mona. É por isso que você está apressando isso. Eu rebati. É sobre você. Você destruiu o casamento. A Mona não entrou nele. Você é quem abriu a porta para estranhos primeiro. Ela bateu os papéis com força. Ótimo. Vamos ver como você vai sair disso sem nenhum dano colateral. A conversa não ia levar a nada, então eu saí pisando forte. No dia seguinte, cheguei em casa depois do trabalho e a encontrei esperando na sala, com os braços cruzados. Ela nem deixou eu largar a bolsa e já gritou, então qual é o seu plano? Trazer a Mona para morar aqui assim que eu sair? Passear com ela por aí como se fosse a rainha do lugar? Fui eu que fiz desta casa um lar e não vou suportar vê-la se aproveitando disso. Que bruxa oportunista destruidora de lares. Eu ri. Engraçado, a única bola de demolição aqui foi você. O rosto dela ficou vermelho. Você é patético. Acha mesmo que ela te ama? Ela está te usando pelo dinheiro e pela segurança. Se ela fosse tão boa assim, por que não arranjou um homem para casar com ela? O pai dela morreu há 3 meses. Ela poderia ter encontrado um homem para amar, se valesse alguma coisa. Eu explodi. Olha quem está julgando quem. A que jogou fora um casamento estável por causa do pau de um estranho. Ela jogou a taça de vinho na parede e subiu as escadas gritando sobre como eu tinha arruinado tudo. Eu fiquei tão horrorizado depois daquele episódio que não consegui ficar naquela casa. Peguei meu carro e fui para a casa da Mona. Ela abriu a porta. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela só me olhou e perguntou, e agora? Eu devia estar um caco, porque ela imediatamente me puxou para dentro e me fez sentar no sofá. Contei tudo. No fim, eu estava com o rosto enterrado nas mãos. Ela não me deu sermão nenhum, apenas sentou ao meu lado, colocou a mão no meu ombro e disse, ela está tentando te quebrar porque ela mesma já está quebrada. Não deixe ela conseguir. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ela se virou e me perguntou baixinho, o que você realmente pensa sobre mim e sobre nós? Isso é algo que você quer, ou eu sou só um desvio para você? Eu a encarei e falei com convicção. Eu não estaria exagerando se dissesse que você é a luz nesse caos todo. Você me apoiou quando eu estava literalmente me afogando. Eu nem consigo imaginar como teria processado a traição sem você. Se isso aqui é um desvio, eu não quero que a estrada continue. Ela ficou corada. Eu disse claramente, eu te respeito. Eu quero te namorar e ver onde isso dá. Ela disse que precisava de clareza, que não queria ser o rebote de ninguém. Eu respondi, você não é. Se alguma coisa, você é a única coisa me mantendo firme. Ela sorriu de leve, com os olhos marejados. Boa resposta. Estávamos tendo um momento íntimo pela primeira vez. Nós nos beijamos e foi quando começou a batida na porta. Parecia que alguém estava martelando. A Mona congelou. Nós não nos movemos no início, mas a pancadaria aumentou e a voz da Brenda ecoou pelo corredor. Ela estava gritando e xingando a Mona, mandando ela abrir a porta. No começo pensamos em deixar para lá ou chamar a polícia, mas ficamos com medo de incomodar os vizinhos. Então a Mona disse, vamos enfrentar isso. Ela abriu a porta só um pouco,
sem permitir ver o apartamento. A Brenda gritou: eu sabia, sua bruxa, transando com o meu marido. Cadê ele? Antes que a Mona pudesse responder, a Brenda gritou de novo: eu sei que ele está aqui. Vi o carro dele lá embaixo. Aparece, covarde. Eu saí da sala. Eu estou bem aqui, e não sou mais seu marido. Vai embora. A Brenda empurrou a porta mais para dentro. O rímel estava borrado. Ela parecia meio bêbada, meio fora de si. Olhou para Mona primeiro. Você acha que venceu, né? Acha que ele vai se casar com você? Ele vai enjoar, assim como enjoou de mim. Eu cortei: chega. Você já se humilhou o suficiente por hoje. Vá para casa, Brenda. O que quer que tenha sobrado dela. Ela tentou passar por mim para ir atrás da Mona, mas eu bloqueei a entrada. Vá embora ou vou chamar a polícia. O lábio dela tremeu. Ela me olhou uma última vez, cheia de ódio e desespero, depois cuspiu no chão e saiu batendo os pés. O som dos saltos ecoou enquanto descia as escadas, xingando a gente. Eu fechei a porta e me encostei nela. A Mona estava ali parada, chocada. Eu a abracei. Não conversamos muito depois disso, apenas sentamos em silêncio, deixando a tempestade passar. Passei a noite na casa dela, com medo demais de deixá-la sozinha. Na manhã seguinte, quando voltei para casa, a Brenda estava arrumando as coisas. Eu podia ouvir as gavetas e o armário sendo batidos lá de fora. Entrei no corredor e a vi arrastando malas, com roupas caindo para fora delas. Ela não chorava mais, só fazia movimentos secos e furiosos. Quando me viu, ela zombou. Não fique tão convencido. Você vai se arrepender disso quando ela terminar com você. Eu não respondi. Apenas fui para o quarto de hóspedes, fiquei atrás da cortina da janela e a observei carregar mala após mala para o carro. E, com isso, ela bateu a porta e foi embora. 2 semanas depois, os advogados finalizaram o acordo. O pré-nupcial se manteve firme. Ela não pôde tocar na casa, nas terras da família ou em nenhuma parte da minha herança. O legado da minha família ficou protegido. No entanto, ela saiu com metade das nossas economias e investimentos. Cada dólar que eu tinha guardado para aposentadoria, para viagens, para emergência, tudo dividido ao meio. Isso me corroeu. Não vou mentir. Ver anos de economia cuidadosa simplesmente desaparecerem da noite para o dia, sabendo que ela provavelmente vai gastar a parte dela em viagens e bares enquanto eu reconstruo tudo, tijolo por tijolo. Ainda assim, foi melhor do que perder o que realmente importava. Naquela noite, sentei na garagem com a Mona ao meu lado, e tudo pareceu tão mais tranquilo. Ela sorriu para mim. Sem maquiagem, sem pose, apenas ela mesma.